Vamos então resolver a ficha número 2 do livro de fichas. Esta ficha tem 4 perguntas, é sobre itinerários e pontos equidistantes. Vamos então ver cada uma delas sequencialmente. Vamos então começar pela primeira. Traça azul no ponteado o trajeto que o alfa seguiu para chegar à nave de acordo com o código de setas. Portanto, a partir deste ponto, ele segue um trajeto de modo a chegar aqui à nave. Este trajeto é definido aqui por esta sequência de setas, né? Portanto, neste primeiro caso temos dá 4 passos à esquerda, portanto 1, 2, 3, 4, né? E depois segues esta sequência. Pousa o vídeo então para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ver a primeira fase da sequência. Ele dá 4 passos à esquerda, portanto 1, 2, 3, 4. Depois 3 passos para baixo, 1, 2, 3. Depois 2 passos para a esquerda, 1, 2. Depois 2 passos para baixo, 1, 2. Depois 3 passos para a esquerda. A seguir 2 passos para cima. Depois 3 passos para a esquerda. E finalmente um passo para baixo. E está na nave. Certo? Portanto, este é o trajeto que o alfa seguiu desde aquele ponto onde estava até chegar à nave. Resumindo, primeira fase, 4 passos para a esquerda, depois 3 passos para baixo, a seguir 2 passos para a esquerda, depois 2 passos para baixo, depois 3 passos para a esquerda, a seguir 2 passos para cima, depois 3 passos para a esquerda e finalmente um passo para baixo. Portanto, este é o trajeto que o alfa efetuou. Vamos então à segunda pergunta. Os pontos A, B e C, são equidistantes do ponto O, seguindo o lado da quadrícula. Marca os pontos D, E e F, também equidistantes de O, percorrendo a quadrícula. Atenção a este problema. Porquê? Porque se nós verificarmos, e vamos ver já a seguir na resolução, queria apenas chamar a atenção, a distância, não confundir a distância de um ponto ao outro e a distância percorrendo uma determinadas direções. O que nos diz aqui, o enunciado, é que os pontos A, B e C são equidistantes do ponto O seguindo o lado da quadrícula, não são equidistantes. Se nós vimos esta distância é igual a esta, mas esta distância é diferente das outras duas. Portanto, os pontos não estão equidistantes do ponto O. Estão equidistantes em termos de seguindo o lado da quadrícula. Isto é, se nós andarmos nesta direção aqui, andamos uma quadrícula. Depois aqui 2, 3, 4, 5. Isto é, para ir do ponto O ao ponto A, nós percorremos 5 lados da quadrícula. 1, 2, 3, 4, 5. Se percorrermos os lados da quadrícula para chegar do ponto O ao ponto B, também percorremos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se percorrermos os lados da quadrícula para chegar do ponto O ao ponto C, também percorremos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em termos de percorrer os lados da quadrícula, os pontos estão equidistantes, mas não são pontos equidistantes do ponto O. Para serem, esta distância tinha que ser igual a esta, e é, mas esta distância é diferente desta, como vamos ver. Portanto, eu só queria chamar a atenção para poderes raciocinar. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução com este detalhe que eu expliquei agora. Vamos então resolver. Recorda então o que é a distância entre os dois pontos. É o comprimento do menor segmento de reta que liga esses dois pontos. Por exemplo, qual é a distância entre o ponto O e o ponto A? É o comprimento deste segmento de reta. É o comprimento do segmento de reta que une um ponto ao outro. Qual é a distância entre o ponto O e o ponto C? É a mesma coisa. É o comprimento do segmento que une o ponto O ao ponto C. É o comprimento deste segmento. Qual é a distância entre o ponto O e o ponto B?
é o comprimento deste segmento de reta, certo? Portanto, isto é a distância entre dois pontos. Agora, vamos ver o seguinte. Será que os três segmentos de reta têm o mesmo comprimento? Este segmento tem o mesmo comprimento que este e que este? Vamos ver. Recorda o conceito de circunferência. Se nós traçarmos uma circunferência com centro no ponto O, imagina aqui, pomos aqui a ponta de um fio, estendemos um fio, na outra ponta temos um lápis e traçamos esta circunferência com a mesma distância, significa que estes pontos todos aqui da circunferência estão à mesma distância do ponto O. Isto é, o ponto C e o ponto A estão equidistantes do ponto O. Mas como tu vês, o ponto B não está. O ponto B está para o exterior da circunferência. Isto é, está a uma distância maior do que a distância OA e OC. Isto é, temos então que o comprimento OA, o comprimento deste segmento, é igual ao comprimento do segmento OC, certo? Mas também verificamos que OA é menor que OB, não é? Este comprimento é menor que OB. E OC é menor que OB. Portanto, os três pontos não estão equidistantes do ponto O. Portanto, apenas os pontos A e C estão equidistantes do ponto O. O ponto B não é equidistante com qualquer um dos outros pontos, ok? Agora vamos marcar os comprimentos entre o ponto O e os pontos A, B e C, mas seguindo os lados da quadrícula. Vamos então ver qual é a distância entre o ponto O e o ponto A seguindo o lado da quadrícula. Já vimos aqui 1, aqui 2, 3, 4, 5, certo? E do ponto O e o ponto C? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados da quadrícula. Aqui também 5 lados da quadrícula. E o ponto B? Também temos 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se nós considerarmos a distância medida percorrendo os lados da quadrícula, estes pontos estão equidistantes, mas não estão equidistantes em termos no sentido de equidistantes, ok? É preciso saber distinguir estes dois conceitos. Percebeste? Portanto, apesar destes três pontos não serem equidistantes, não é? Como nós já vimos no slide anterior, se percorrermos o lado da quadrícula, eles passam a estar equidistantes do ponto O, percorrendo o lado da quadrícula. Certo? É preciso distinguir os dois conceitos. Portanto, será que as distâncias, seguindo o lado da quadrícula de cada um dos pontos, do ponto O aos respectivos pontos, são iguais? Ora, vamos confirmar. Aqui percorremos um lado da quadrícula, aqui mais 4. Aqui um lado da quadrícula, aqui mais 4. E aqui 5 lados da quadrícula. Então eles estão equidistantes. Os pontos A, B e C estão equidistantes do ponto O se seguirmos os lados da quadrícula. Ok? Portanto, temos então que distinguir entre dois conceitos. A distância entre dois pontos, nós já vimos anteriormente, que é o comprimento do segmento de reta que une os dois pontos, o menor segmento de reta, e a distância entre dois pontos, mas tendo por base duas direções. Neste nosso caso, os lados da quadrícula. Temos uma direção, que é estes dois lados, e temos outra direção, que são os outros dois lados. Certo? Portanto, é preciso perceber estes dois conceitos, são diferentes, não é? Resumindo, o que é que nós podemos dizer? Agora, marca os pontos D, E e F, também equidistantes do ponto de O, percorrendo o lado da quadrícula. Portanto, não querem pontos equidistantes, no sentido de equidistantes do ponto O. Querem equidistantes, mas percorrendo o lado da quadrícula. Vamos marcar, por exemplo, o ponto D. Se marcarmos o ponto D nesta posição, quantos lados da quadrícula é que nós percorremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, os outros, o ponto E e o ponto F que nós vamos marcar, também têm que estar a uma distância de 7 lados da quadrícula do ponto O. Por exemplo, o ponto E pode ser este. Porquê? É equidistante. Porquê? Porque também tem 7 lados. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, isto é 6 mais um 7. E o ponto F, por exemplo, pode ser aquele. Tem 2 aqui e 5 ali. 5 e 2, 7. Como tu vês, tens aqui 3 pontos que são equidistantes do ponto O, percorrendo os lados da quadrícula. Certo? Se fôssemos analisar em termos de pontos equidistantes do ponto O, não são equidistantes. Não é? Porquê? Porque esta distância daqui a aqui é diferente desta daqui a aqui e é diferente desta daqui a aqui. Não é assim? Mas nós não estamos a pedir aqui pontos equidistantes do ponto O. Estamos a pedir pontos equidistantes do ponto O percorrendo os lados do quadriculado que está aqui desenhado. Ok? Portanto, se para percorrer os lados do quadriculado,
nós temos que andar apenas em duas direções, ou nesta vertical, assim, nas verticais, ou nas horizontais. Não podemos andar nas diagonais. Isto é, para marcar as distâncias, teríamos que andar aqui nas diagonais. E nós não podemos. Eles estão a dizer que temos que percorrer os lados da quadrícula. Percebeste? Se não percebeste, volta atrás e revê o problema. O terceiro exercício é pinta da mesma cor os berlindes que estão à mesma distância do berlinde A. Aqui já não nos pedem para percorrer os lados da quadrícula, pedem-nos distância mesmo, não é? Tem que ser o menor segmento de reta, certo? Para entenderes a diferença. Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos analisar estes dois berlindes que estão à mesma distância. Porquê? Porque este segmento de reta que vai daqui do centro do berlinde amarelo a este aqui, verde, é a mesma coisa que este berlinde verde. Portanto, as distâncias são iguais, não é? E estes aqui também são iguais. Esta distância daqui a aqui é igual a daqui a aqui. E estes dois aqui, simétricos também. Daqui a aqui é igual daqui a aqui. E este também estão à mesma distância. Porquê? Porque a distância deste amarelo aqui ao verde é a mesma coisa que este amarelo a este verde. E finalmente estes dois também são à mesma distância. A distância daqui a aqui é a mesma que daqui a aqui. Certo? Agora vamos ver as outras linhas. Repara. Estas também estão à mesma distância. Esta linha, esta distância daqui a aqui é a mesma coisa que desta daqui a aqui, desta daqui a aqui e desta daqui a aqui. Ok? Portanto, estas quatro distâncias são iguais. Por isso é que estes quatro berlindes estão à mesma distância. Repara também, aqui, como o exemplo que nos foi dado, os berlindes vermelhos estão à mesma distância do amarelo. Não é? Porquê? Esta distância daqui a aqui é igual a esta daqui a aqui, é igual a esta daqui a aqui e é igual a esta daqui a aqui. E os berlindes pretos também estão à mesma distância do berlinde amarelo. Porquê? Porque esta distância aqui na diagonal aqui é exatamente igual a esta, é exatamente igual a esta e é exatamente igual a esta. Repara que aqui nós não estamos a percorrer os lados da quadrícula, estamos a falar mesmo em distâncias, ok? Vamos ver outros berlindes. Este também estão à mesma distância, porque a distância daqui a aqui é a mesma coisa deste aqui, deste amarelo aqui e deste amarelo ali. Portanto, as distâncias são as mesmas, estão à mesma distância. E estes aqui também são a mesma coisa. A distância daqui a aqui é igual a esta daqui a aqui, igual a esta daqui a aqui e igual a esta daqui àquele berlinde. Portanto, os quatro berlindes estão à mesma distância do berlinde amarelo. Os outros quatro também estão, repara, estão à mesma distância. Este segmento, este segmento, este segmento e este segmento estão à mesma distância. E finalmente os últimos também estão à mesma distância. Este aqui aqui, este daqui aqui, este daqui aqui e este daqui é este berlinde cá em baixo. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos aqui a cores diferentes. Esta linha, se reparaste, eu colori a verde, o fundo verde do berlinde, e por fora fiz variar as cores. Nas outras duas linhas, a de cima e a de baixo, dei a cor laranja e dei cor diferente na parte exterior. Este azul claro é a mesma distância deste do azul claro, azul escuro com azul escuro, o lilás com o lilás, o laranja com o laranja e o vermelho com o vermelho. Portanto, e nos outros é a mesma coisa, não é? Tens aqui os berlindes pintados com cores diferentes e berlindes à mesma distância do berlinde amarelo. Entendeste? Vamos então à quarta pergunta. Partindo do canto da grelha quadriculado, por exemplo, este canto aqui, traça caminhos até chegares ao quadrado assinalado em X, passando por todos os quadrados apenas uma vez. Não podes passar mais que uma vez. Observa o exemplo. Vamos ver aqui o exemplo. Passamos assim, aqui para baixo, depois para a esquerda, para cima, à direita, para baixo e à esquerda. Repara que só passamos, em cada quadrícula, só passamos uma vez. Uma vez, uma, aqui também uma, aqui também uma, aqui também uma, aqui uma e mais uma, certo? Só passamos uma vez. Portanto, o que se pretende aqui agora é fazer exatamente o que nós fizemos aqui, mas agora com esquemas diferentes, para estas duas figuras. Portanto, tendo em conta aquilo que te expliquei, pousa o vídeo e resolve a questão, depois eu mostro a solução.
Vamos então ver. Temos ali o nosso exemplo para recordar e vamos fazer aqui o nosso primeiro. E eu vou dar duas alternativas para cada caso. Não é? Vamos ver então a primeira. A primeira será deste tipo. Para a direita, para baixo, depois para a esquerda, para baixo, para a direita, para baixo e à esquerda. Certo? Portanto, é um exemplo. Nós só passamos uma vez em cada quadrícula. Vamos ver outra alternativa para este problema. Pode ser para a direita, até ao fundo, depois à esquerda, depois sobe, depois à esquerda, para baixo, à direita, para baixo e à esquerda. Certo? E se procurares és capaz de encontrar outras alternativas. Aqui estão duas para tu poderes raciocinar. Certo? Vamos então ao exemplo seguinte. Já é diferente. Queremos passar desta para aquela. Vamos fazer a primeira alternativa também. Para baixo, à direita, para cima, para a direita, para baixo, à direita e para cima. Portanto, percorremos só uma vez cada quadrícula. E vamos dar aqui outro exemplo, outra alternativa para este exemplo. À direita, para baixo, à direita, para cima, à esquerda, para cima e à direita. Repara que são diferentes e só passaram uma vez por cada quadrícula. Entendeste? E se procurares, provavelmente poderás encontrar outra solução. Não sei, não analisei mais, mas só analisei estas. Ok? Penso que ficou claro.